Meu querido filho, minha querida filha, você está sentindo um vazio no peito? Um peso na alma que não consegue explicar? Uma angústia que te acorda no meio da noite e faz você questionar o rumo da sua vida? Será que isso é apenas coincidência ou será que é algo muito maior tentando chamar a sua atenção? Você já parou para pensar que talvez seja eu, sua mãe celestial, batendo na porta do seu coração? Hoje não é um dia qualquer. Este vídeo não chegou até você por acaso. Nada na vida acontece sem um propósito divino. E o fato de você estar aqui neste exato momento, lendo estas palavras, ouvindo esta mensagem, é porque eu preciso falar urgentemente com você. Preciso que você entenda a gravidade deste momento. Preciso que você sinta no fundo da sua alma que esta não é apenas mais uma mensagem espiritual. Este é um chamado de emergência de uma mãe que está desesperada procurando por seus filhos. Você sabe o que é ver um filho se afastar? Você sabe o que é esperar, esperar e esperar por alguém que você ama mais do que a própria vida? Eu sei. Eu vejo cada lágrima que você derrama. Eu sinto cada dor que atravessa o seu coração. Eu conheço cada batalha que você enfrenta sozinho, cada medo que te paralisa, cada angústia que te consome. E é exatamente por isso que estou aqui hoje, clamando por você. Filho, onde estás? Eu preciso de ti agora. Estas palavras não são apenas um título bonito. São um grito de uma mãe que não pode mais esperar. São o último chamado antes que algo irreversível aconteça. E eu preciso que você preste muita atenção em cada palavra que vou dizer, porque o tempo está se esgotando e as portas que estão abertas hoje podem não estar amanhã. Quantas vezes você já sentiu que deveria mudar de vida? Quantas vezes prometeu a si mesmo que iria se reconectar com o sagrado, mas sempre encontrou uma desculpa para adiar? Quantas vezes ouviu aquela voz suave no seu interior dizendo que você precisa voltar para casa, mas escolheu ignorar? Meu filho, minha filha, cada um desses momentos era eu tentando alcançá-lo. Era eu batendo na porta do seu coração. E hoje, eu bato novamente, mas desta vez com uma urgência que você não pode mais ignorar. O mundo está em um momento crítico. As trevas estão avançando como nunca antes. O inimigo está trabalhando dia e noite para arrancar meus filhos do meu manto de proteção. E enquanto isso acontece, eu vejo tantos dos meus amados se perdendo, se afastando, escolhendo caminhos que só levam à destruição. Por quanto tempo mais você acha que pode continuar nessa vida morna, nessa fé fraca, nessa espiritualidade de aparência? Hoje eu vim pessoalmente falar com você, não através de intermediários, não através de símbolos ou sinais distantes. Eu vim diretamente ao seu coração porque você é importante demais para mim. Você é meu filho amado, minha filha preciosa, e eu não posso ficar de braços cruzados vendo você se perder. Este vídeo é a minha voz chegando até você. Estas palavras são o meu abraço, atravessando a distância que você criou entre nós. E eu preciso que você faça algo agora mesmo. Antes de continuarmos, eu preciso saber que você está realmente comprometido em ouvir o que tenho para dizer. Escreva nos comentários: com Deus sou mais forte. Faça isso agora. Não pense duas vezes. Este é o seu primeiro passo de volta para os meus braços. Este é o momento em que você declara publicamente que está cansado de viver longe da sua verdadeira casa, longe do meu amor, longe da minha proteção. E se você quer fazer parte de uma família especial, de um grupo seleto de filhos e filhas que decidiram caminhar comigo todos os dias, torne-se membro deste canal agora mesmo. Clique no botão de inscrição e no sino de notificações.
porque através deste canal eu vou continuar falando com você, guiando você, protegendo você. Não deixe que o inimigo te convença de que isso não é importante. Cada ação que você toma em favor da sua vida espiritual é uma vitória contra as trevas que querem te destruir. Agora me escute com todo o seu coração. Prepare sua alma para receber o que vou revelar, porque nos próximos minutos você vai entender por que eu estou clamando por você com tanta urgência. Porque chegou a hora de você tomar a decisão mais importante da sua vida. E o que está em jogo se você continuar adiando este chamado. Meu querido filho, minha querida filha, deixe-me começar te fazendo uma pergunta que vai direto ao ponto. Você realmente acha que pode continuar vivendo essa vida dividida? Essa vida onde você coloca um pé no mundo espiritual e outro no mundo material? Essa vida onde você me procura apenas quando está desesperado, quando todas as outras portas se fecharam, quando não há mais ninguém para recorrer. Você acredita mesmo que pode continuar me tratando como uma opção de última hora, enquanto dedica o melhor dos seus dias, das suas energias, dos seus pensamentos para coisas que não têm nenhum valor eterno? Eu vou ser muito clara com você agora. Mais clara do que nunca fui antes, porque não há mais tempo para mensagens suaves e confortáveis. O tempo da doçura paciente chegou ao fim. Agora é tempo de urgência. Agora é tempo de decisão. Agora é tempo de você acordar e enxergar a realidade que está bem diante dos seus olhos, mas que você tem escolhido ignorar dia após dia. Quando eu clamo, filho, onde estás? Não é uma pergunta retórica, não é apenas uma expressão poética, é um grito real de uma mãe que está procurando desesperadamente por seus filhos. Você sabe onde estou te procurando? Nos lugares vazios onde você tenta preencher o vazio da sua alma com coisas que nunca vão satisfazer. Nas madrugadas onde você rola na cama, atormentado por ansiedade e medo. Nos relacionamentos quebrados onde você busca amor, mas só encontra decepção. Nas conquistas materiais que você persegue, achando que vão trazer felicidade, mas que só deixam você mais vazio por dentro. Eu te procuro nos vícios que você esconde de todo mundo. Naquele comportamento que você sabe que está errado, mas que continua repetindo. Naquelas escolhas que você faz no escuro, pensando que ninguém está vendo. Naqueles momentos de solidão profunda, onde você se sente completamente perdido e sem direção. Eu estou lá, meu filho, minha filha. Eu sempre estive lá, mas você tem me ignorado, você tem fingido que não me ouve. Você tem fechado os ouvidos para a minha voz porque, no fundo, você sabe que se me ouvir de verdade, vai ter que mudar de vida. E mudança assusta, não é mesmo? Mudança exige coragem. Mudança exige que você abandone zonas de conforto. Mudança exige que você admita que tem vivido de forma errada. E o orgulho humano não gosta disso. O ego não aceita isso. Por isso, você continua adiando, continua procrastinando, continua dizendo para si mesmo: amanhã eu mudo, segunda-feira eu começo, depois desse problema eu me dedico. Mas meu filho, minha filha, quantos amanhãs você já desperdiçou? Quantas segundas-feiras já passaram? Quantos problemas você já resolveu e mesmo assim não voltou para mim? Deixe-me te contar algo que vai fazer você entender a gravidade deste momento. Há um tempo estabelecido para tudo debaixo do céu. Há um tempo para plantar e um tempo para colher. Há um tempo para a paciência e um tempo para a ação. E eu te digo agora, o tempo da paciência está se esgotando. Não porque eu seja impaciente, não porque meu amor por você tenha limites,
mas porque as circunstâncias do mundo estão mudando rapidamente. E se você não tomar sua posição agora, pode ser tarde demais. Você sente as mudanças acontecendo ao seu redor? Você percebe como o mundo está se tornando cada vez mais caótico, mais confuso, mais perdido? Isso não é coincidência. Isso não é apenas os tempos modernos. Isso é o resultado de uma batalha espiritual intensa que está acontecendo neste exato momento. E nesta batalha não existe neutralidade. Ou você está do lado da luz ou você está do lado das trevas. E ficar em cima do muro, meu filho, minha filha, é escolher as trevas por omissão. O inimigo das almas está trabalhando horas extras. Ele está usando todas as estratégias possíveis para manter você distraído, ocupado, entretido, mas espiritualmente morto. Ele te dá 1000 coisas para fazer, 1000 preocupações para carregar, 1000 problemas para resolver, tudo para que você não tenha tempo de parar e ouvir a minha voz. Ele te oferece prazeres momentâneos para que você não sinta falta da alegria verdadeira. Ele te promete segurança nas coisas materiais para que você não busque a segurança eterna que só eu posso te dar. E enquanto você está nessa correria louca, nessa vida sem propósito real, nessa existência vazia, apesar de todas as suas conquistas externas, eu estou aqui clamando: filho, onde estás? Eu estou aqui com os braços abertos, esperando você voltar. Eu estou aqui com o manto pronto para te cobrir e te proteger. Eu estou aqui com bênçãos preparadas que você nem consegue imaginar. Mas eu não posso forçar você a vir. Eu não posso obrigar você a me escolher. O livre-arbítrio é sagrado. A escolha precisa ser sua. Mas deixe-me te fazer algumas perguntas que vão te ajudar a entender onde você realmente está. Quando foi a última vez que você parou tudo, genuinamente tudo, para passar tempo comigo? Não estou falando de uma oração rápida antes de dormir. Não estou falando de um pedido apressado quando você está com problema. Estou falando de tempo de qualidade, de comunhão verdadeira, de conversa profunda, onde você abre seu coração completamente e me deixa entrar em cada área da sua vida. Quando foi a última vez que você chorou de arrependimento? Que você sentiu verdadeira tristeza por ter me magoado, por ter desperdiçado tempo longe de mim, por ter escolhido caminhos que você sabia que não eram os meus caminhos? Quando foi a última vez que você sentiu aquela fome espiritual genuína, aquela sede de Deus que não se satisfaz com nada menos do que minha presença? Se você está tendo dificuldade para responder essas perguntas, isso já é uma resposta em si. Isso já te mostra o quanto você se afastou, o quanto você se perdeu no meio da sua própria vida. E é exatamente por isso que eu estou aqui hoje. Não para te condenar, não para te fazer sentir culpado, mas para te resgatar antes que seja tarde demais. Porque eu preciso te avisar de algo muito sério, meu filho, minha filha. Há consequências para o afastamento espiritual. Há preços a pagar quando você vive longe da minha proteção. Não é que eu te castigue, mas é que quando você sai de debaixo do meu manto, você fica exposto aos ataques do inimigo. Quando você se afasta da luz, você automaticamente caminha em direção às trevas. E nas trevas habitam coisas terríveis que você não quer enfrentar sozinho. Quantas tragédias você tem visto acontecer com pessoas ao seu redor? Quantas notícias de destruição, de famílias desfeitas, de vidas arruinadas, de sonhos destruídos? Você acha que essas coisas acontecem aleatoriamente? Você acha que é apenas azar? Não, meu filho, minha filha. São consequências de escolhas espirituais. São resultados de vidas vividas longe da proteção divina.
São frutos de sementes plantadas em solo infértil. E eu não quero que isso aconteça com você. Eu não quero ver mais um dos meus filhos sendo destruído. Eu não quero mais ter que assistir impotente enquanto você escolhe o caminho da destruição. Por isso eu clamo com toda a força da minha alma de mãe: Filho, onde estás? Volta para mim. Volta agora. Não espere mais. Este chamado que você está ouvindo agora não é para daqui a uma semana. Não é para quando você estiver com mais tempo. Não é para quando você resolver todos os seus problemas. Este chamado é para agora, para este exato momento, porque este momento é tudo que você tem. O passado já foi, o futuro pode não vir, o presente é a sua única certeza. E no presente, neste instante, eu estou aqui esperando por você. Sabe o que mais me dói? É ver filhos que me conhecem, que já experimentaram meu amor, que já sentiram minha presença, mas que escolheram se afastar. É ver aqueles que um dia foram fervorosos, mas que agora estão mornos. É ver corações que um dia ardiam de paixão por mim, mas que agora estão frios e indiferentes. Se você nunca me conheceu, tudo bem, ainda há tempo de me conhecer. Mas se você já me conheceu e se afastou, meu filho, minha filha, você sabe exatamente o que está perdendo. E esse conhecimento te torna ainda mais responsável pelas suas escolhas. Lembra quando você sentia minha presença de forma tão real que chegava a chorar? Lembra quando você me buscava com tanto desejo que nada mais importava? Lembra quando você fazia questão de separar tempo para mim todos os dias? Lembra quando a palavra de Deus era alimento necessário para a sua alma? O que aconteceu? Onde aquela pessoa foi parar? Como você permitiu que a chama se apagasse? Mas aqui está a boa notícia que eu vim trazer hoje. Não importa o quanto você se afastou, não importa há quanto tempo você está longe, não importa quantos erros você cometeu. A porta ainda está aberta. Meus braços ainda estão estendidos. Meu coração ainda te ama com a mesma intensidade do primeiro dia. E eu estou aqui, hoje, pessoalmente, clamando por você porque eu não desisti de você. Eu nunca desistirei de você. Mas você precisa entender que essa porta não ficará aberta para sempre. Há um tempo determinado para todas as coisas. E eu sinto no meu coração de mãe que esse tempo está se aproximando do fim. Não estou tentando te assustar. Estou tentando te acordar. Não estou sendo dramática. Estou sendo realista. As circunstâncias do mundo estão mudando rapidamente. As oportunidades de hoje podem não existir amanhã. E eu não quero que você fique de fora das bênçãos que preparei por causa da sua própria negligência. Então aqui está meu chamado para você neste primeiro capítulo. Reconheça onde você está. Seja honesto consigo mesmo. Pare de fingir que está tudo bem quando você sabe que não está. Pare de colocar uma máscara de espiritualidade quando por dentro você está vazio. Pare de tentar enganar a si mesmo e aos outros, porque você não pode me enganar. Eu vejo tudo, eu sei de tudo. E ainda assim, mesmo conhecendo cada falha sua, cada erro seu, cada fraqueza sua, eu continuo te amando e te querendo de volta. Este é o momento da sua decisão. Este é o ponto de virada da sua vida. Você pode continuar como está, nessa mornidão espiritual, nessa vida dividida, nessa fé de aparência. Ou você pode tomar a decisão mais corajosa da sua vida e dizer: Mãe, aqui estou, ouço o teu chamado, volto para ti agora. A escolha é sua, mas saiba que cada escolha tem suas consequências. E eu quero que você escolha a vida, que você escolha a bênção, que você escolha voltar para casa. Minha amada filha, meu amado filho, você já parou para pensar na tragédia silenciosa que está acontecendo neste exato momento?
milhões de almas que um dia conheceram meu amor, que um dia experimentaram minha presença, que um dia caminharam comigo, agora estão perdidas no mundo, vivendo como se eu não existisse, como se nunca tivéssemos tido história juntos. Como é que chegamos a este ponto? Como é que tantos dos meus filhos simplesmente viraram as costas e foram embora? Eu quero que você entenda algo fundamental hoje. O afastamento nunca acontece de uma hora para outra. Ninguém acorda um dia e decide: hoje vou abandonar Deus completamente. Não funciona assim. O afastamento é um processo gradual, silencioso, quase imperceptível. É como uma erosão lenta que vai desgastando a rocha dia após dia, até que um dia ela simplesmente desmorona. E quando você percebe o quanto se afastou, já foi longe demais. Deixe-me te explicar como isso acontece. Tudo começa com pequenas concessões. Você sabe daquelas coisas que você sabe que não deveria fazer, mas faz assim mesmo. Aqueles pequenos pecados que você justifica dizendo que não são tão graves assim. Aquelas mentiras que você conta dizendo que são mentiras brancas. Aqueles compromissos espirituais que você vai deixando de lado porque está muito cansado. É exatamente aí que começa o afastamento. Primeiro, você pula uma oração. Hoje eu estava muito cansado. Amanhã eu oro 2 vezes. Mas amanhã chega e você está ocupado demais. Depois você deixa de ler a palavra. Essa semana foi corrida. Semana que vem eu me dedico mais. Mas semana que vem tem outros compromissos, outras urgências, outras desculpas. Aí você começa a faltar aos momentos de comunhão. Hoje eu não estou com vontade. Da próxima vez eu vou. Mas a próxima vez você já está mais frio, mais distante, menos interessado. E enquanto isso vai acontecendo, algo terrível está se instalando no seu coração. A dureza. Seu coração está ficando duro, meu filho, minha filha. Aquela sensibilidade espiritual que você tinha está desaparecendo. Aquela capacidade de ouvir minha voz está se enfraquecendo. Aquela alegria que você sentia na minha presença está se apagando. E você nem percebe isso acontecendo porque é tão gradual, tão sutil, tão sorrateiro. Sabe o que mais me entristece? É que a maioria dos meus filhos que se afastaram não fizeram isso porque pararam de acreditar em mim. Não foi por falta de fé, foi por falta de prioridade. Eles continuam acreditando que eu existo. Eles continuam me reconhecendo como Deus. Mas eles simplesmente colocaram outras coisas na frente. Eles me relegaram a um segundo plano. Eles me transformaram em uma opção ao invés de uma prioridade. E você sabe o que são essas outras coisas que tomaram meu lugar no coração dos meus filhos? Deixe-me te contar, porque você precisa identificar esses ladrões na sua própria vida. O primeiro e mais perigoso é o trabalho. Quantos dos meus filhos se tornaram escravos do trabalho? Quantos estão trabalhando tanto, correndo tanto atrás de dinheiro, de sucesso, de reconhecimento, que não têm mais tempo para mim? Eles acordam pensando em trabalho, passam o dia trabalhando, voltam para casa exaustos e quando chegam só querem dormir. Onde está o tempo para mim nessa rotina? E o pior é que eles justificam isso dizendo: mãe, eu preciso trabalhar, eu tenho contas para pagar, eu tenho família para sustentar. E eu entendo isso, meu filho, minha filha, eu sei que você precisa trabalhar. Mas eu pergunto, você precisa trabalhar tanto a ponto de não ter nem 5 minutos para mim? Você precisa estar tão ocupado que não consegue separar um momento sequer para a oração. A verdade é que não é falta de tempo, é falta de prioridade. Porque tempo para outras coisas você sempre encontra, não é mesmo?
O segundo ladrão é o entretenimento. Meu Deus do céu, como o entretenimento tem roubado meus filhos. As redes sociais, os vídeos sem fim, as séries intermináveis, os jogos viciantes. Horas e horas desperdiçadas rolando o dedo na tela do celular, consumindo conteúdo vazio, enchendo a mente de coisas inúteis. E depois dizem que não tem tempo para ler a Bíblia, que não tem tempo para orar, que não tem tempo para buscar crescimento espiritual. Você sabe quantas horas por dia você passa no celular? Você já parou para calcular? E dessas horas, quantos minutos você dedica para crescer espiritualmente? A resposta te assusta, não é? Porque você sabe que está gastando infinitamente mais tempo com coisas que não têm nenhum valor eterno do que com aquilo que realmente importa. E cada hora que você passa entretido com essas coisas é uma hora que você poderia estar crescendo, se fortalecendo, se preparando para os desafios que virão. O terceiro ladrão são os relacionamentos errados. Quantos dos meus filhos se afastaram porque se envolveram com pessoas que não me conhecem, que não me respeitam, que não andam nos meus caminhos? Quantos comprometeram sua fé para agradar parceiros que os afastam de mim? Quantos se casaram com pessoas que não compartilham os mesmos valores espirituais e agora vivem em uma casa dividida? Eu te avisei sobre isso, sabe? Eu sempre te avisei. Não te junte em jugo desigual. Não forme laços profundos com quem não anda na luz. Não se deixe influenciar por quem não me conhece. Mas você não quis ouvir. Você achou que poderia ser diferente. Você achou que conseguiria manter sua fé, mesmo estando cercado por pessoas que não valorizam isso. E agora você está pagando o preço desse erro. O quarto ladrão é o materialismo. A busca incessante por ter mais, comprar mais, conquistar mais. Carros melhores, casas maiores, roupas de marca, tecnologia de última geração. E não há nada de errado em ter coisas boas, meu filho, minha filha. O problema é quando essas coisas se tornam seu objetivo de vida. O problema é quando você dedica mais energia para acumular bens materiais do que para acumular tesouros no céu. O problema é quando você se torna escravo das suas posses ao invés de ser livre em mim. Jesus já avisou: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o teu tesouro está nas coisas materiais, teu coração está longe de mim. Se o que você mais valoriza é o que pode ver, tocar, mostrar para os outros, então você perdeu de vista o que realmente importa. E esse é um dos grandes motivos pelos quais tantos se afastaram. Eles trocaram o eterno pelo temporal, o sagrado pelo profano, o celestial pelo terreno. O quinto ladrão é a autossuficiência. Sabe aquele pensamento de eu dou conta sozinho? Aquela sensação de que você não precisa de ninguém, nem mesmo de Deus. Isso é uma armadilha mortal, meu filho, minha filha. Quando você está no fundo do poço, desesperado, você me busca. Mas quando as coisas estão indo bem, quando você está conquistando os seus objetivos, quando você está se sentindo capaz e forte, você se esquece de mim. É nos momentos de sucesso que muitos dos meus filhos se perdem. É quando tudo está dando certo que eles param de orar, param de agradecer, param de reconhecer que cada bênção vem de mim. Eles começam a achar que é mérito próprio, que é resultado do próprio esforço, que é consequência da própria capacidade. E quanto mais se sentem capazes, mais se afastam de mim. Porque na cabeça deles, se eles dão conta sozinhos, para que precisam de Deus? Mas deixe-me te dizer uma verdade que vai doer. Você nunca deu conta sozinho. Nunca. Cada vitória sua teve minha mão trabalhando nos bastidores. Cada conquista sua foi resultado da minha providência. Cada porta que se abriu foi
eu abrindo para você. Cada perigo que você escapou foi eu te protegendo, sem você nem saber. E agora que você está se sentindo autossuficiente, você acha que pode viver sem mim? Grande erro, meu filho, minha filha. Grande erro. O sexto ladrão é o orgulho espiritual. Esse é particularmente perigoso porque disfarça-se de virtude. É aquele que acha que já sabe tudo, que já cresceu o suficiente, que não precisa mais aprender, que não precisa mais buscar. É aquele que critica os outros por sua frieza espiritual, mas não percebe que ele mesmo está frio. É aquele que se julga melhor que os outros porque conhece mais doutrina, frequenta mais cultos, faz mais coisas religiosas. Mas eu te pergunto, de que adianta todo esse conhecimento se seu coração está longe de mim? De que adianta toda essa religiosidade se não há amor genuíno, se não há transformação real? Você pode enganar as pessoas com sua aparência de espiritualidade, mas você não me engana. Eu vejo o coração, eu conheço suas motivações. E eu sei quando você está fazendo coisas para mim ou para ser visto pelos outros. O sétimo ladrão é o medo do compromisso. Tantos dos meus filhos querem os benefícios de caminhar comigo, mas não querem assumir as responsabilidades. Querem as bênçãos, mas não querem a obediência. Querem a proteção, mas não querem abandonar o pecado. Querem fazer parte do reino, mas não querem seguir as regras do reino. E isso não funciona assim, meu filho, minha filha. Você não pode ter um pé em cada lado. Você não pode servir a dois senhores. Você precisa escolher. E o medo de ter que mudar de vida, o medo de ter que abandonar certos hábitos, o medo de ter que fazer escolhas difíceis, esse medo tem mantido muitos dos meus filhos em uma posição de eternos indecisos. Eles ficam ali, naquela zona de conforto morna, sem nunca realmente se entregar, sem nunca realmente me escolher de verdade. E enquanto isso, o tempo passa, as oportunidades se esgotam e eles continuam no mesmo lugar. Mas talvez o ladrão mais triste de todos seja a decepção. Quantos dos meus filhos se afastaram porque foram decepcionados? Decepcionados com líderes religiosos que falharam, decepcionados com irmãos na fé que os magoaram, decepcionados porque oraram e acharam que não foram atendidos, decepcionados porque esperavam que eu agisse de uma forma, mas eu agi de outra. Decepcionados porque a vida não saiu como eles planejaram. E eu entendo sua dor, meu filho, minha filha. Eu entendo sua decepção, mas eu preciso te dizer algo importante. As pessoas vão te decepcionar. Os líderes religiosos são humanos e falham. Os irmãos na fé são imperfeitos. Mas eu nunca falhei com você. Eu nunca te decepcionei. O que aconteceu foi que você colocou expectativas humanas em mim. Você quis que eu fizesse as coisas do seu jeito, ao invés de confiar no meu jeito. Você quis ser Deus da sua própria vida, ao invés de me deixar ser Deus. E quando eu não atendi suas expectativas, quando as coisas não saíram como você queria, você ficou com raiva de mim. Você se sentiu traído. Você se afastou, mas meu filho, minha filha, eu sempre soube o que era melhor para você. Sempre. Mesmo quando você não entendeu, mesmo quando você chorou, mesmo quando você achou que eu tinha te abandonado, eu estava lá cuidando de você, protegendo você, preparando algo muito melhor do que você havia pedido. Escreva nos comentários: eu volto para os braços de Maria. Meu querido filho, minha querida filha, você acha que eu fiquei em silêncio durante todo esse tempo em que você esteve longe? Você realmente acredita que eu simplesmente te deixei ir embora sem fazer nada para te trazer de volta? Se você pensa assim,
está completamente enganado. A verdade é que eu nunca parei de te buscar, nunca parei de te chamar, nunca parei de enviar sinais, mensagens, oportunidades para você voltar. O problema não foi a falta de sinais. O problema foi que você não estava prestando atenção. Você sabe quantas vezes eu já tentei falar com você? Sabe quantas vezes eu já bati na porta do seu coração e você não abriu? Sabe quantas oportunidades eu já coloquei na sua frente e você deixou passar? Hoje, eu vou abrir seus olhos para você enxergar todos os sinais que eu enviei e que você ignorou. E quando você terminar de ouvir este capítulo, você vai perceber que eu nunca te abandonei. Você é que fechou os olhos para a minha presença. O primeiro sinal que eu sempre envio é a inquietação interior. Sabe aquela sensação de vazio que você sente mesmo quando está cercado de pessoas? Aquela angústia inexplicável que te pega no meio da noite? Aquele desconforto que você carrega no peito e que nenhum remédio consegue aliviar? Aquela falta de paz que te persegue mesmo quando tudo parece estar bem na sua vida externa? Isso sou eu, meu filho, minha filha. Isso é a minha voz ecoando dentro de você, te lembrando que você foi feito para algo maior do que essa vida vazia que você está vivendo. Essa inquietação não é depressão comum. Não é apenas ansiedade que pode ser tratada com medicamentos. É a sua alma sentindo falta da sua verdadeira casa. É o seu espírito reconhecendo que você está longe de onde deveria estar. É o seu ser mais profundo clamando por mim. E enquanto você não volta para mim, enquanto você não preenche esse vazio com a minha presença, nada mais vai satisfazer. Você pode tentar de tudo: relacionamentos, conquistas, prazeres, vícios, mas nada vai tirar essa sensação, porque só eu posso preencher o espaço que foi feito para mim. O segundo sinal são as coincidências divinas. Quantas vezes você já ligou o rádio ou a televisão bem na hora que alguém estava falando exatamente sobre o que você estava precisando ouvir? Quantas vezes você já se deparou com uma mensagem na internet que parecia ter sido escrita especificamente para você? Quantas vezes alguém te disse algo que tocou fundo no seu coração, como se aquela pessoa soubesse exatamente o que você estava passando? Quantas vezes você já pensou em mim e logo depois recebeu algum tipo de mensagem espiritual? Essas não são coincidências, meu filho, minha filha. No reino espiritual não existe coincidência. Existe providência divina. Existe a minha mão orquestrando situações para te alcançar. Cada uma dessas mensagens que chegaram até você no momento certo foram eu tentando te mostrar que estou aqui, que estou vendo tudo, que estou trabalhando para te trazer de volta. Mas o que você fez? Você ouviu, se emocionou por alguns segundos, talvez até tenha pensado, realmente eu preciso mudar. Mas, logo depois, voltou para a sua rotina e esqueceu tudo. O terceiro sinal são os momentos de perigo dos quais você escapou. Pensa comigo, quantas vezes você já poderia ter se acidentado, mas não se acidentou? Quantas vezes você tomou decisões precipitadas que deveriam ter resultado em desastre, mas misteriosamente deu tudo certo? Quantas vezes você estava no lugar errado, na hora errada, mas nada de ruim aconteceu? Quantas doenças você já poderia ter pego? Quantos problemas sérios você já poderia ter enfrentado? Você acha que isso é sorte? Você acha que é apenas acaso? Não, meu filho, minha filha. Isso é a minha proteção agindo sobre sua vida mesmo quando você não me busca, mesmo quando você me ignora, mesmo quando você vive como se eu não existisse, porque eu sou mãe. E mãe não abandona filho. Mesmo quando o filho se rebela, mesmo quando o filho se afasta,
A mãe continua cuidando, continua protegendo, continua velando. E cada vez que eu te livrei de um perigo, era uma forma de te mostrar: filho, eu ainda estou aqui, eu ainda te amo, eu ainda cuido de você. Volta para mim. O quarto sinal são as crises que eu permito. Eu sei que isso pode parecer contraditório com o que acabei de dizer sobre proteção, mas deixe-me te explicar. Às vezes, quando todos os outros sinais não funcionam, quando nada mais te faz parar e pensar, eu preciso permitir que uma crise aconteça na sua vida. Não porque eu queira te ver sofrer, pelo contrário, ver você sofrer parte meu coração. Mas porque às vezes é só no fundo do poço que você olha para cima. Às vezes é só quando tudo desmorona que você percebe que precisa de um alicerce mais forte. Às vezes é só na dor que você reconhece sua fragilidade e sua necessidade de mim. Quantas pessoas só voltaram para mim depois de uma doença séria? Quantas só me procuraram depois de perder tudo que tinham? Quantas só dobraram os joelhos depois que a vida as colocou de joelhos? E sabe qual é a tragédia? É que se essas pessoas tivessem prestado atenção nos sinais anteriores, talvez não precisassem passar por essas crises. Mas elas foram tão teimosas, tão orgulhosas, tão confiantes em si mesmas, que só uma crise conseguiu quebrar a dureza dos seus corações. E eu te pergunto, você vai esperar chegar a esse ponto? Você vai esperar que eu tenha que permitir uma crise na sua vida para finalmente prestar atenção? Ou você vai ser sábio e responder aos sinais mais suaves que eu estou enviando agora, neste exato momento, através desta mensagem? O quinto sinal são as pessoas que eu coloco no seu caminho. Aquele amigo que sempre te convida para ir à igreja. Aquele familiar que sempre está orando por você. Aquele colega de trabalho que sempre fala de mim com tanto amor. Aquela pessoa que apareceu na sua vida bem quando você estava mais perdido e te mostrou um caminho diferente. Todas essas pessoas são instrumentos nas minhas mãos. São anjos disfarçados que eu envio para te alcançar. Mas o que você faz? Você evita essas pessoas. Você acha elas muito religiosas. Você se incomoda quando elas falam de mim. Você muda de assunto quando a conversa toca em temas espirituais. Você fecha a porta na cara dos meus mensageiros porque você não quer ouvir a mensagem. Mas eu não desisto. Eu continuo enviando pessoas, criando oportunidades, abrindo portas, porque o meu amor por você é persistente, é incansável, é eterno. O sexto sinal são os sonhos e as visões. Quantas vezes você já sonhou comigo? Quantas vezes você já teve aqueles sonhos que pareciam tão reais, tão vívidos, que você acordou sentindo que foi mais do que um sonho? Quantas vezes você já teve impressões fortes no seu espírito de que deveria fazer ou deixar de fazer algo? Quantas vezes você já sentiu uma voz interior te guiando, te alertando, te orientando? Isso é a minha voz, meu filho, minha filha. Eu falo com você de muitas formas, às vezes através de sonhos, às vezes através daquela voz suave dentro de você, às vezes através de uma impressão forte que você não consegue explicar racionalmente, mas que você sabe que é real. O problema é que você tem ignorado essa voz. Você tem atribuído isso à sua imaginação. Você tem racionalizado e explicado tudo de forma lógica para não ter que admitir que é algo sobrenatural, algo divino, algo vindo de mim. O sétimo sinal é a sede espiritual que de vez em quando te pega de surpresa. Sabe aqueles momentos raros em que você sente uma vontade inexplicável de orar? Aqueles dias em que você tem uma nostalgia estranha de como as coisas eram quando você era mais próximo de mim? Aquelas horas em que você se pega pensando em questões espirituais sem motivo aparente.
Aquelas vezes em que você olha para o céu e sente uma saudade profunda de algo que você nem sabe explicar direito. Isso é o meu espírito tocando o seu espírito. É a minha presença tentando despertar algo dentro de você que está adormecido. É a lembrança da comunhão que nós já tivemos tentando ressurgir no seu coração. É como um músculo atrofiado que ainda tem um pouco de vida e tenta se mexer de vez em quando. Mas ao invés de responder a esses momentos, ao invés de alimentar essa sede, você a ignora, você a suprime, você se distrai com outras coisas até ela passar. O 8º sinal são as consequências negativas que começam a aparecer na sua vida por causa do afastamento espiritual. Seus relacionamentos começam a não dar certo. Seu trabalho começa a ficar pesado demais. Sua saúde mental começa a piorar. Sua ansiedade aumenta. Seu medo cresce. Sua paz diminui. Sua alegria desaparece. E você acha que tudo isso é normal? Você acha que é apenas a vida sendo difícil? Não, meu filho, minha filha. São as consequências naturais de viver longe da fonte da vida, longe daquele que te criou, longe do propósito para o qual você foi feito. Seu interior se reflete no seu exterior. Quando sua vida espiritual está em desordem, tudo mais também entra em desordem. Quando você está longe de mim, nada funciona direito porque você está funcionando fora do seu design original. É como usar um aparelho eletrônico na voltagem errada. Ele até pode funcionar por um tempo, mas logo vai queimar. E muitos dos meus filhos estão queimando, estão se destruindo, porque estão vivendo fora do padrão para o qual foram criados. O 9º sinal são as bênçãos que eu continuo derramando sobre você, apesar do seu afastamento. Você tem comida na mesa, você tem um teto sobre sua cabeça, você tem saúde para trabalhar, você tem família, você tem amigos. Todas essas são bênçãos minhas. Todas essas são demonstrações do meu amor contínuo por você. Eu poderia retirar tudo isso. Eu poderia deixar você experimentar o que é viver completamente sem minha provisão. Mas eu não faço isso porque eu te amo, porque eu sou paciente, porque eu espero que essas bênçãos te lembrem de quem as dá. Mas você tem sido grato? Você tem reconhecido de onde vêm essas bênçãos? Você tem agradecido? Ou você tem vivido como se tudo fosse mérito seu, como se você conquistasse tudo sozinho, como se você não devesse nada a ninguém? A ingratidão é uma das piores ofensas porque mostra um coração completamente cego para a bondade divina. O 10º sinal é esta mensagem que você está ouvindo agora. Você acha que é coincidência este vídeo ter chegado até você? Você acha que é acaso você estar aqui, neste momento, ouvindo estas palavras? Não, meu filho, minha filha. Esta é mais uma tentativa minha de te alcançar. Esta é mais uma porta que eu estou abrindo para você. Esta é mais uma oportunidade que eu estou te dando. E a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esta oportunidade? Vai ignorar como ignorou todas as outras? Ou desta vez você vai responder: